18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas do ar, vamos juntos até às 7, hein? Alô, Karine. Alô, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, a gente já começa agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, contando sempre com a sua participação, querido ouvinte, acione aí o nosso WhatsApp 994887592, fique à vontade. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Anote 994887592. Mix. Ele gira inicial no trânsito de Manaus, Karine, conferindo. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas e traz pra gente agora as informações do trânsito nas ruas de Manaus, 6h04. Boa noite, André. Trânsito. É isso mesmo, Karine, Carlão, boa noite vocês, aos ouvintes. Olha, trânsito carregado hoje na capital amazonense, hein? Uma das vias de acesso ao Parque 10, a Avenida Humberto Calderaro, segue com trânsito intenso. Há pontos de lentidão desde a ponte ali no início da avenida até a passagem de nível do V8 na Efigênio Salles, trecho onde a situação fica mais complicada por conta de grandes números de veículos. Agora, para quem segue pela Avenida Perimetral 2, o cenário é semelhante, trânsito carregado, e na Avenida Tancredo Neves, no sentido centro-bairro, também a lentidão. A movimentação é intensa, mas agora não tem nem registro de ocorrências até o momento. Karine, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6:04 em Manaus. 18 horas. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, IBGE revela: o Amazonas tem o segundo maior percentual do país de pessoas que vivem com insegurança alimentar grave. Em Manaus, a Operação Zero Metanol apreende 13 mil litros de bebidas em situação irregular. Pesquisa eleitoral revela a preferência do senador Omar Aziz na corrida para o governo do Amazonas. E você vai conferir os preparativos para a festa católica do Círio de Nazaré. Legal, 6:05, você no melhor Mix do Brasil, e nós vamos até às 7 conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, está no ar para você mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha lá. Começamos o 18 horas de hoje com uma triste realidade no Amazonas. O estado é o segundo do país com o maior número de gente vivendo em situação de insegurança alimentar grave. Os dados são do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua sobre Segurança Alimentar. Carlão, segundo o levantamento, 330 mil pessoas aqui no Amazonas vivem nessa situação de insegurança alimentar grave, que é, gente, a extrema escassez de alimento. É uma redução na qualidade, quantidade e até mesmo pela ausência total de comida por um ou mais dias na casa das pessoas. Isso é resultado, é claro, da falta de políticas públicas para assegurar o mais básico de tudo, que é a comida na mesa do cidadão. Olha, essa situação atinge todos os membros da família, incluindo crianças. É a população passando fome. É o nível mais severo de insegurança alimentar, onde não há acesso regular a comida suficiente para uma vida saudável e ativa. É quando a pessoa não sabe quando vai conseguir a próxima refeição. Karine. Carlão, o levantamento revela que o Amazonas até registrou avanços aí na redução de insegurança alimentar grave. Caiu de 9,1% para 7,2%. Mesmo assim, o estado mantém os piores índices nacionais e segue com 8% da população que não tem certeza de quando vai comer. Eu conversei com o doutor em sociologia, o professor Luiz Antônio Nascimento, e ele avaliou pra gente essa situação principalmente no interior do estado. Vamos ouvir. O Amazonas é um estado com baixíssimo indicador de industrialização. Embora a gente tenha um parque industrial, mas o processo industrial ele está muito concentrado em Manaus, de tal modo que as cidades do interior não são capazes de empregar um número razoável de trabalhadores locais. E é o trabalho, através dos salários mensais, que faz com que aumente a capacidade de consumo e de
e lastreia a segurança nutricional das famílias. A gente anda pelos municípios do interior, salvo meia dúzia, as pessoas não têm renda, né? Elas não conseguem gerar riqueza. E como elas não conseguem gerar renda e riqueza, elas não conseguem garantir a segurança, alimentar. 18 horas. Olha, outro elemento importante nessa realidade da fome do Amazonas é a falha da gestão do governo do estado. Nós vamos ouvir mais uma vez o doutor em sociologia, Luiz Antônio Nascimento. O governo do estado não tem feito a sua parte. Só para você ter ideia, o governo do estado não faz, agora nós estamos terminando o período de 2025, o orçamento 2025, e a gente não tem um único contrato de programa de aquisição de alimentos do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, o governo do estado não operou o crédito agrário para a agricultura familiar. Você tem um órgão que é responsável por isso, que é o IDAM, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural, mas o órgão não tem dinheiro, não tem servidores para fazer assistência técnica. O agricultor do outro lado está lá querendo assistência técnica, querendo acessar o crédito, mas não foi acessado, porque não tem projeto. Então o governo federal disponibiliza dinheiro para a Amazônia, para o Amazonas, são na ordem de quase 90 milhões destinados só para o PAA, para o Amazonas, e nenhum contrato foi firmado, porque o governo do estado não fez a sua parte. 18 horas. Chega a ser cruel essa realidade. O governo, ele citou, o doutor Luiz Antônio Nascimento, ele citou um exemplo da agricultura familiar, que o governo do estado não apresentou o projeto. É uma gestão que não tem projeto para nada, nem para receber esse dinheiro que é legítimo do governo federal, gente. Ele falou em 9 milhões de reais. 9 milhões de reais que iriam para essa cadeia alimentar, iria para esse agricultor familiar e colocar comida na mesa dessas pessoas que vivem hoje, dados do IBGE, com insegurança alimentar grave. São as pessoas que não sabem quando vão ter acesso à comida. É uma realidade cruel e simplesmente por uma falta de quê? De projeto, uma falta de gestão. É uma falta de responsabilidade dessa gestão que chega nessa cruel realidade, deixar a população viver nessa insegurança alimentar grave. Quando a pessoa não sabe quando vai ter comida na mesa, quando a pessoa sabe que vai passar fome. Agora 6h10, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, vamos falar agora sobre o valor de uma vida e de como as pessoas estão banalizando a violência. Escuta esse crime. Um adolescente matou e esquartejou os próprios irmãos. 2 crianças de 2 e 5 anos. É um crime que chocou as pessoas, né? Pela brutalidade, né, Carlão? Pela frieza desse rapaz. Como é que é possível ele ter conseguido matar os irmãos de uma forma tão cruel? O crime foi na comunidade indígena Boa Vista, do povo Satere-Mauê, lá no município de Barreirinha, no interior do estado do Amazonas. O repórter Kennedson Paes está acompanhando esse caso e traz mais informações a respeito desse assunto, desses assassinatos violentos. Kennedson, o rapaz, ele confessou o crime, não é? Mas não disse o motivo, não falou nada ainda, não é isso? Boa noite. Exatamente isso, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. E quando a gente fala sobre violência, Karime, existem vários fatores que geralmente são analisados pelos próprios peritos, pelas pessoas especializadas em crimes semelhantes a esse, e começam a serem questionadas, né, os motivos que levam isso a acontecer. E principalmente um motivo tão cruel para poder fazer uma coisa tão bárbara com os próprios irmãos. É algo que chama muita atenção. 2 crianças, uma de apenas 2 anos, outra de apenas 5 anos. Era uma comunidade indígena, Satere-Mauê, às margens do rio Andirá, lá em Barreirinha. E segundo as informações da polícia, logo após o adolescente ter sido detido, ele chegou a confessar que tinha praticado aqueles atos. Ele até mesmo teve um vídeo dele confessando o crime e dizendo tudo que tinha sido a mando do tio dele, identificado apenas como Valdeci.
A Polícia Civil, ela investiga a veracidade dessa informação e não confirmou se houve algum tipo de fato do tipo mandante, se houve alguma outra informação que tenha motivado esse caso. Ele está sendo apurado agora pela delegacia lá do município de Barreirinha e também pelo juizado da Infância e da Juventude Infracional lá do município. O adolescente, ele foi transferido para a internação provisória em Parintins, onde ele vai permanecer à disposição da justiça. E além disso também, além desse duplo homicídio qualificado, ele também é investigado por maus tratos a animais com resultado de morte, ou seja, ele já tinha um histórico. O que isso demonstra, Karime? Geralmente, quando alguns psiquiatras eles começam a analisar um perfil de um psicopata, eu já entrevistei inclusive um especialista no assunto. Ele disse que essas mortes, elas começam pequenas. Eles primeiro começam matando ali uma formiga, depois eles vão evoluindo, digamos assim. Vão pro passarinho, depois vai para um gato, um cachorro, e aquilo só vai ficando cada vez mais viciante para ele. Ele se vicia na morte. E como a gente não tem certeza a respeito sobre o caso desse adolescente. No entanto, o histórico já leva indícios de que isso pode ter acontecido. Começou a praticar maus tratos contra animais e aí ele já fazia isso de forma habitual, pelo que a gente já tem de histórico, e aí conseguiu praticar um crime desse extremamente violento e que inclusive gerou uma atenção absurda no município, porque a comunidade queria invadir o local onde ele estava detido, porque a população ficou revoltada e acabou querendo fazer justiça com as próprias mãos. Lembrando que justiça com as próprias mãos também é crime. A pessoa que cometer esse crime pode ser penalizada e responder como uma criminosa. Então, nesse momento é importante manter a calma, confiar que a justiça de fato ela tem o poder e toda a autonomia para realizar esses atos e também dar o destino para esse adolescente. E a gente espera que de fato a justiça consiga cumprir esse papel que é nesse momento de defender ali as vítimas, né? Infelizmente as vítimas já morreram, mas assim, defender outras possíveis vítimas. Apurar direito o que aconteceu, claro. Apurar exatamente a conduta desse adolescente, que pode ter sido mesmo influenciado por alguém mais velho, saber de fato as intenções desse tio, por que ele foi mencionado pelo garoto, entender todo esse processo para poder evitar que essa pessoa, caso tenha transtornos mentais ou qualquer outro tipo de situação, que ela seja cuidada para que não venha fazer mais vítimas, né, Karine? Cometa outros crimes, claro. Exatamente, porque a gente tem um histórico muito grande no Amazonas. Grandes casos que acontecem em nossa cidade são de pessoas que já tinham um histórico anterior, que às vezes já tinha sido denunciada por violência doméstica, já tinha sido denunciada por agressões. Então, isso aí só vai se repetindo. Tem um histórico, né? Exatamente. E aí, esse caso também, Karime, cabe a gente começar, as autoridades começarem a pensar em relação à redução da menoridade, né? A pena da menoridade. Se ele foi apreendido, ele é menor de idade. Não sabemos a idade correta do rapaz. Exatamente. Mas é possível da gente pensar essa diminuição, né? Para a menor idade. Ou seja, 18 anos é hoje que a pessoa é responsável e pode ser presa. E a gente poderia, acho que a justiça já poderia diminuir essa idade de repente. Acho que já começar a ser discutido, né, Karine? Discussão para 16 anos. Primeiro tem que ter estrutura para fazer isso, porque vai aumentar o número de pessoas e não tem espaço para mais ninguém. Exatamente. É tudo isso, né, Carlão? É você reduzir para que eles realmente sejam penalizados, mas que hoje eles ficam em processo de internação, Carlão. Exato. E o que acontece é que hoje a gente não tem uma estrutura adequada para poder reabilitar essa pessoa e ela sair de lá com direcionamento de vida e ser um cidadão que pode abençoar a vida de outras pessoas. Uma pessoa melhor, arrependida, uma pessoa que entenda a gravidade do que cometeu, mas nenhum desses processos conseguem ser bem realizados aqui do Brasil. Infelizmente não, Karine, mas a gente tem que começar a pensar, né? Se a gente não parar para pensar, a gente sai de lá PhD no crime. Não, mas a gente precisa cobrar as autoridades, cobrar sim que essas ações e essas políticas sejam
sejam desenvolvidas. A gente não pode banalizar e achar que crimes como esse são, mais um crime. Não pode deixar pra lá. Não podemos deixar pra lá. Precisamos falar, precisamos debater sim, né, Kenneth? Sim, Karime. E só pra finalizar, Karime, esse caso ele aconteceu dentro de um ambiente doméstico, ou seja, dentro da casa dessa família, e também esses pontos precisam ser questionados. Como que isso aconteceu? Os pais estavam presentes, né? Os pais, os responsáveis estavam presentes. Esse tio era o principal responsável dessa família, por que ele não estava presente naquele momento? Eu acredito que essa investigação ela vai ser bem mais profunda e com certeza vai haver novos desdobramentos e a gente traz aqui no 18 horas. Muito obrigada, Kenneth Paz, pela apuração, pelas informações. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Operação Zero Metanol apreendeu 13 mil litros de bebidas irregulares em situação irregular aqui em Manaus. Entre as bebidas, olha só, estavam cerveja bem consumida e energético também bem consumido. Também bem consumido, né, Carlão? As bebidas, elas estavam assim, avariadas ou já vencidas. Não estavam devidamente identificadas. Além disso, eles encontraram em lugares sem higiene adequada. A operação é da Vigilância Sanitária de Manaus e o repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes sobre o levantamento dessa fiscalização. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, em meio ao alerta nacional sobre as bebidas adulteradas com metanol, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 32 garrafas de cachaça, essas de origem venezuelana. Isso aconteceu durante uma fiscalização na BR-174 aqui em Manaus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a vistoria, os agentes encontraram 3 caixas com garrafas de cachaça no porta-malas e elas estavam sem nota fiscal nem documentação de importação, que foram apreendidos e o responsável, claro, detido para a delegacia. Enquanto isso, aqui em Manaus, uma fiscalização foi realizada durante essa semana pela Secretaria Municipal de Saúde com a Visa Manaus e também apoio do Procon e das polícias civil e militar, que apreenderam aí e inutilizaram 13 mil litros de bebidas que não estavam com metanol, mas foram encontradas essas bebidas aí em condições irregulares, assim também como cervejas e até energéticos. Essa ação faz parte da Operação Zero Metanol, que vem monitorando e coibindo casos de adulteração de bebidas na capital. As bebidas foram levadas para o aterro de resíduos sólidos de Manaus, onde foram inutilizadas. A distribuidora, que fica localizada no bairro Jorge Teixeira, ela foi autuada e vai poder pagar multa de até 400 UFMs, o equivalente a cerca de R$58 mil. Como explica agora pra gente o gerente de Vigilância de Alimentos, Ricardo Celestino. Nós estamos numa distribuidora onde foi evidenciado alguns produtos avariados, mal armazenados, né, que serão devidamente apreendidos e inutilizados. Não foi evidenciado nenhum problema de adulteração ou falsificação. Porém, alguns produtos e bebidas, refrigerantes, cervejas e outros produtos que estão em mau armazenamento, também a Vigilância Sanitária está cumprindo seu papel e realizará as medidas cautelares para impedir que esse produto volte para o mercado. Olha, ouvintes, Karime e Carlão, desde o início da operação, a Visa ela já fiscalizou 20 estabelecimentos, com 4 autuados por falta de licença sanitária e irregularidades no armazenamento. A Visa ela alerta também a população para denunciar a produção e venda dessas bebidas suspeitas e também reforça que o consumo de bebidas de procedência desconhecida pode ser fatal. A pessoa deve procurar uma unidade de emergência e contatar o Centro de Informações Toxicológicas do Amazonas. E é pelo telefone 92 3305 4702. 3305 4702. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. 6h21. 18 horas. Olha só, Karime, Manaus se prepara para um dos momentos mais emocionantes aí para os católicos. O Círio de Nazaré, Manaus 2025, acontecerá no dia 12 de outubro. Exatamente, Carlão. Milhares de fiéis devem se reunir aí nessa comemoração de fé. E o tema desse ano é o seguinte: Maria, Mãe Peregrina, ensina-nos o caminho da esperança. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa festa, dessa grande celebração. Então, a expectativa, Vanessa, da cidade para essa grande celebração de fé é muita expectativa, não é? A expectativa
expectativa em Manaus para o Círio de Nazaré 2025 é enorme e já toma conta da cidade, Karime, Carlão e ouvintes. A celebração do Círio é nesse domingo, dia 12, mas a programação já começou muito antes. Nesse sábado, 11 de outubro, acontece a tradicional ciclo-procissão, saindo da paróquia Rainha dos Apóstolos até a Praça de Nazaré, seguida da missa e da emocionante transladação, que prepara os corações para o grande dia. O tema desse ano, Maria, Mãe Peregrina, ensina-nos o caminho da esperança, reforça ainda mais esse sentimento coletivo de confiança e renovação espiritual, como comenta o pároco de Nazaré, Padre Daniel. Este ano nós queremos lembrar, olhando a figura de Maria, Mãe de Jesus, é que ela aparece para nós como peregrina da esperança. Peregrina porque ela anda junto com o povo e ela nos conduz até o Filho Jesus. Por essa finalidade de Maria, para chamar a atenção em cima de si, mas sim fazer com que através dela nós possamos encontrar Jesus. E então chega o grande dia, domingo, 12 de outubro. Às 6h30 da manhã, acontece a missa que abre os festejos, seguido às 7h30 pela grandiosa procissão do Círio, que parte do Santuário Nossa Senhora de Fátima rumo à paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Logo depois, às 9h30 da manhã, a missa do Círio sela esse momento de fé coletiva. A católica fiel Vanessa Silva comenta que desde criança não perde uma procissão. Na vida nossa, que somos paraenses, né, tudo. Desde pequenininha, a gente vivencia a procissão do Círio lá em Belém. E quando nós nos mudamos aqui para Manaus, a gente continua vindo aqui também, novamente, homenageando, né, e agradecendo a Nossa Senhora. Todo ano mesmo, morando aqui em Manaus, né, a gente arruma a nossa casa, coloca a Nossa Senhora toda enfeitada. Mas a festa não para por aí. No dia 18 de outubro é a vez do Círio das crianças e jovens. Vestidos de branco, com flores nas mãos e corações cheios de pureza, os pequenos devotos caminham ao lado de Maria. Segundo o Padre Daniel, essa tradição já vem de alguns anos para garantir que essa chama de fé siga firme nas novas gerações. No dia 18, que é um sábado, já faz alguns anos que nós estamos fazendo essa edição das crianças e jovens. E eles fazem uma procissão aqui no arredor das ruas da igreja. E esse costume que nós iniciamos, que é realmente pedir a Maria que abençoe a juventude, porque é deles que esperamos um futuro melhor. O encerramento vem no dia 25 de outubro, com a missa do Recírio e, claro, um grande arraial comunitário cheio de música, partilha e alegria. Boa. O Círio de Nazaré em Manaus é muito mais do que um evento religioso. É um encontro de gerações que reafirma Maria como guia no caminho da fé. Volto com vocês. Círio legal. Karime é filha de Maria, né, Karime? Sem dúvida. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7 e participe conosco no programa 18 horas, é o 994887592, valendo a sua participação, e nas redes sociais estamos lá, no @18 horas news. Mix. Política. E vamos de política, Carlão, com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos lá. Pesquisa divulgada hoje aponta ao senador Omar Aziz que ele sai na frente como favorito para o governo do estado do Amazonas na próxima eleição em 2026, com um cenário favorável mesmo, diante de novos nomes no jogo político. Conta mais sobre essa pesquisa, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a pesquisa Real Time Big Data mostra que o senador Omar Aziz, já pré-candidato ao governo do Amazonas, realmente segue na frente em todos os cenários testados para o governo em 2026. No confronto direto contra a empresária Maria do Carmo Cefaí, o Omar Aziz tem uma larga vantagem aí de 43% das intenções de voto contra 22% da empresária. O vice-governador Tadeu de Souza aparece ali na
terceira opção, né, entre os principais, né, nomes testados, ele teria aí pelo menos 10% das intenções de voto. Já numa disputa contra o deputado federal Capitão Alberto Neto, já pré-candidato, né, ao Senado, a briga fica um pouquinho mais apertada. O Omar registra aí pelo menos 38% das intenções de voto e o Alberto Neto fica com 34%. E o Tadeu de Souza volta a surgir também em terceiro lugar, e aí a porcentagem de votos já fica um pouquinho menor. Ele apareceria ali com 9% pelo menos das intenções de voto da população amazonense. O cenário, né, que o adversário é o prefeito, né, onde o prefeito, ainda que ele negue, né, a gente não pode dizer que o nome dele vem sendo testado. Isso que eu ia falar, é um nome que tá aí nas pesquisas também, claro, né? Independente do que ele afirma, claro. Exatamente, afinal de contas ele é o prefeito da nossa cidade, a eleição para governador, e muita gente acaba, né, colocando o nome dele ali. E aí, se o Davi viesse também, mesmo assim, o Omar se manteria na liderança, mas aí o equilíbrio é maior, tá? O Omar aparece ali com 36% e o prefeito Davi Almeida com 28%, e aí a Maria do Carmo Cefaí cairia para o terceiro lugar. E no último panorama, Omar, Alberto e Davi, o Omar continua liderando com 32% dos votos. Esse resultado, Carlão, realmente mostra pra gente aí um cenário mais aberto, a gente pode dizer assim, um cenário mais claro, mas o Omar Aziz vem conservando aí uma larga vantagem. Legal, Nathalie Moraes. Olha, Ken, o governador Wilson Lima enfrenta aí uma desaprovação de 51% e aprovação de 40%. Mas há indícios aí que ele vai tentar buscar uma vaga no Senado em 2026. O governador tem se movimentado para fortalecer a base política e reforçar aí apoios regionais, mas a tática parece que não tem dado certo, não. Mesmo com a máquina na mão, a população desacreditou do Wilson Lima, né? Não tá levando fé no governador, não é isso, Ken Pass? É exatamente isso, Carlão. Na parte que você fala sobre articulações políticas, eu lembrei agora de um encontro que teve recente lá na Assembleia de Deus, Nathalie Moraes, onde Silas Câmara falou: onde você for, eu vou apoiar. Se você for pro Senado, se você for pro deputado federal, enfim, mesmo com apoio às orações da Assembleia de Deus, de todo mundo, as forças maiores, ninguém tá dando certo ali, ninguém tá conseguindo influenciar essa intenção de voto para convencer o eleitor amazonense que o governador Wilson Lima é uma boa opção para o Senado. Pois é, Kenny, só acontece que ele atingiu aí um nível, um índice de desaprovação muito alto, e aí é muito difícil de rejeição, é o índice de rejeição que é tão alto que daí chegou num ponto que é muito difícil de reverter esse quadro. Exatamente, Karim. Existem vários assuntos, né, Karim, para a gente falar sobre essa situação. É claro que existem diversos temas que são essenciais para o estado do Amazonas, como saúde, segurança e educação. E esses três temas, como a gente tem noticiado várias vezes aqui no 18 horas, eles estão sendo tratados como descaso. E as urnas, elas punem. Essa é uma frase que tem se falado muito tempo e, de fato, já começa a demonstrar que o Wilson Lima, ele pode ter esse resultado muito ruim. A gente tem aqui a taxa de rejeição, gente. 51% dos eleitores dizem não aprovar o governo Wilson Lima e 31% dos eleitores classificam a gestão do governador Wilson Lima como ruim ou péssima. Ou seja, esses números escancaram a insatisfação do amazonense para com o Wilson Lima. Em relação à quantidade de votos, gente, a intenção de votos agora dessa pesquisa, o que foi mencionado em um primeiro cenário é que Eduardo Braga e Capitão Alberto Neto, eles lideram esse primeiro cenário com 28% cada, enquanto o Wilson Lima ali fica bem mais atrás com apenas 18%. No segundo cenário, onde a Maria do Carmo, caso ela se candidatasse ao Senado também e Alberto Neto permanecesse lá, qual que seria o resultado? Teríamos ali Eduardo Braga na frente, junto com o Capitão Alberto Neto, os dois com 22%, e a Maria do Carmo ficaria em 11%, ou seja, ali sem o Alberto na disputa. A gente tem até uma diferença, Karime, porque o que a gente tem também a respeito do terceiro cenário é porque Wilson Lima apenas conseguiria passar para o Senado caso o Capitão Alberto falasse: olha, não quero mais Senado, eu quero concorrer ao governo do estado do Amazonas, e aí sim ele ficaria entre ali os mais votados, né, e conseguiria ficar levar essa segunda vaga, né, Karime? Eduardo ficaria em primeiro e aí o Wilson Lima conseguiria, mas essa é uma hipótese que ainda não foi mencionada, ninguém discutiu sobre isso, e é claro que existem muita coisa, né? Muita coisa vai rolar, Karime, porque esse resultado pode acabar mudando ali
ali as peças, né? É uma fotografia de hoje, é uma fotografia desse momento. E resumindo o momento, além da alta rejeição do atual governador, ainda tem nomes mais fortes na jogada e são apenas 2 vagas. Exatamente, Carlão. Mas assim, pelo menos aqui a pesquisa já mostrou, Carlão, já existem alguns favoritos para essas vagas, tanto para governo quanto para o Senado. Outros nomes, Plínio Valério, a gente tem também Marcos Jota, a gente tem também senador Marcelo Ramos, só que nessa pesquisa os números foram baixos, então foram muito inexpressivos para colocarem ele nesse ranking do top 3, entendeu, Carlão? Tá certo. Nathalie, o vereador Carpê revelou em entrevista que o Partido Liberal aqui em Manaus está se articulando para 2026 com os vereadores Coronel Rossi e Sargento Salazar como principais nomes para vagas de deputado federal. Ele também citou o seguinte: é possível apoio a candidatos estaduais e federais, indicando uma estratégia de consolidação de poder, inclusive no interior e na capital. É isso? É um PL mais forte? Inclusive ele, né? Aí, o Carpê não confirmou ainda, mas ao que tudo indica, ele vai tentar disputar uma vaguinha para tentar entrar na Assembleia Legislativa do Amazonas. Afinal de contas, a Câmara realmente é um trampolim e a gente tem percebido nas últimas sessões que ninguém mais trata dos problemas da nossa capital. Realmente virou ali uma chuva de críticas, não que o nosso estado não tenha problema, tem muito, né? A gente sabe que não é pouco, mas eles realmente têm usado como trampolim para as eleições de 2026. Mas o Carpê falou aí em entrevista que os vereadores Coronel Rossi e Salazar querem entrar para a Câmara Federal. O Salazar é um fenômeno nas redes sociais e todos os especialistas avaliam como um fenômeno de votos também nas eleições de 2026. Ele tem mostrado, Karime, que ele tem interesse em disputar uma vaga como deputado estadual, mas ao que tudo indica, o partido quer que ele realmente alce voos ainda mais altos. Porque podem puxar mais, né? E até o Alfredo Nascimento ele também quer levar essa vaguinha aí. Exatamente. O Rossi, a gente já tinha essa noção, até porque ele é irmão do deputado estadual delegado Pericles, então ele não ia tentar entrar ali na Assembleia para tirar a vaga do irmão, mas a realidade é essa. O PL tem tido muitos atritos, muitos conflitos, mas agora eles estão lançando essa aí do PL mais forte e tudo na tentativa de puxar o então presidente do partido, Alfredo Nascimento. Acha que vai dar certo, Carlão? É possível que sim, né? Mas tem que aguardar, né? Nathalie Moraes, quem faz o assunto do momento, hein? A aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso perdeu Mané, que presidia o STF, surpreendeu o meio político e gerou aí reações intensas, inclusive, principalmente entre parlamentares do PL. Esse movimento abre espaço para novas indicações no tribunal e é claro que pode e vai alterar o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário e vai ser um impacto, não é isso, Kenneth? Esse é um impacto político significativo, na sua opinião, o que você acha? Com certeza, Carlão, porque a escolha de um novo ministro, Carlão, para o Supremo Tribunal Federal, ela nunca é apenas uma questão técnica, é também um movimento político de peso. Cada nome indicado ali pode mudar o rumo das decisões da corte e, consequentemente, o equilíbrio entre os poderes. E a pergunta que sempre fica é se o STF ele vai ter autonomia ou se ele vai ser condicionado ao governo federal, sendo que essa indicação vai ser feita agora pelo próprio presidente Lula. E com a aposentadoria agora do Luiz Roberto Barroso, o presidente Lula ele tem nas mãos essa escolha estratégica e o favorito para esse cargo é Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União e um dos homens de maior confiança ali do Planalto, e também é batista, ele também é batista e evangélico, Carlão, ou seja, é o nome de um religioso. Messias é visto como um nome capaz de aproximar o presidente de um segmento mais religioso, onde ele enfrenta ainda muitas resistências, mas essa indicação ela dividiu muito a bancada evangélica. Várias parlamentares, como a deputada Damares Alves, o Sóstenes Cavalcante, afirmaram que Messias não representa o segmento, mas sim um evangélico de esquerda, alinhado ao governo. Outros, como Otoni de Paula e também Fausto Pinato, veem a escolha como um passo importante para poder reduzir um pouco o clima de confronto entre Lula e os evangélicos. Ou seja, existem sempre aqueles que vão falar bem, existem aqueles que vão falar mal, e é claro que a vida segue, né, Carla? Tá certo, a vida segue. Muito obrigada, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h36, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E daqui a pouco aqui no 18 horas, pesquisa revela que no Brasil a infância de muitas crianças é marcada pelo racismo dentro das escolas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Para 6h36, você era o melhor Mix do Brasil. Vamos dar aquele giro, né, Karime? No trânsito agora. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. Tá André, boa noite, André. Antes de você falar sobre a parcial do trânsito, parece que tem uma previsão aí que pode ser que falte luz no domingo, nesse domingo, dia 12, é isso? Conta mais pra gente, boa noite. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão, aos ouvintes, boa noite a todos. É porque a Amazonas Energia diz que vai interligar a subestação Silves 2 ao Sistema Interligado Nacional nesse fim de semana. A ação acontece nos dias 12, já a partir deste domingo, e vai também no dia 13 e 14, e tem como objetivo aí, segundo a Amazonas Energia, melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica no município de Silves. Então, por causa disso, durante os trabalhos de transferências e testes, podem ocorrer interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica. Karime, Carlão, agora a gente vai à situação... Aí pode causar falhas de interrupção de energia elétrica aqui em Manaus, em todos os bairros. Pode causar falhas de interrupção geral em Manaus, ou também em alguns momentos em alguns bairros também, e ficar oscilando a energia. Essas são as informações. Durante esse período Agora a gente de vai trabalho. atualizar a situação do trânsito. Beleza. Diga. Manda. Vamos lá, então. Olha, a gente tem atualização ainda da Avenida Humberto Calderaro. Não é uma boa opção para quem quer chegar rápido ao destino. Isso porque o trânsito está carregado com vários pontos de lentidão ao longo da via, ou seja, o caos está instaurado aí nessa sexta-feira. Agora, na Avenida Darcy Vargas com a Djalma Batista, tem trânsito moderado nesse momento. E na Avenida Professor Newton Lins com a Rua Goiás, esse é o sentido centro-bairro, mesmo com um grande número de veículos que tem pela via, o trânsito segue com boa fluidez. E na Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, o trânsito flui normalmente e também nenhum registro de ocorrências. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. 6h38 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, tempo em temperatura, e hoje é sexta-feira, previsão para hoje, sábado e domingo, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta começou com sol brilhando entre nuvens que, por causa do calor e da alta umidade, logo ficaram carregadas e trouxeram pancadas de chuvas rápidas e isoladas pela cidade. A previsão para a noite de hoje é de céu limpo a parcialmente aberto, com ventos leves e temperaturas em torno dos 24 graus. Mas o tempo pode sim mudar de madrugada. Isso porque, segundo o comunicado da Defesa Civil do Amazonas, entre a madrugada de hoje e amanhã desse sábado, podemos ter chuvas intensas e formação de neblina, hein, gente? Então, quem sai para trabalhar muito cedo, motoristas, redobrem a atenção. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 11 e 12 de outubro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, depois de uma madrugada que promete ser bastante chuvosa, amanhã de sábado começa com o céu aberto e algumas nuvens que vão se formando para trazer pancadas de chuvas rápidas e passageiras que vão até a tarde. No final da tarde, quando o céu começa a escurecer, nuvens carregadas se formam e trazem chuvas acompanhadas de trovoadas para a noite desse sábado. O resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 93%. Bom, a previsão do tempo para domingo é de uma manhã de sol que termina também com pancadas rápidas de chuva que se estendem até a tarde. À noite, teremos chuvas mais intensas que podem trazer temporal para a madrugada desse domingo, ou seja, fim de semana chuvoso na capital amazonense. O resumo do termômetro: a temperatura domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Muito obrigada, Vanessa Lima. Previsão para o fim de semana. Fim de semana, 6h41, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, você entrou nessa onda aí nas redes sociais aí da Semana da Criança. Rapaz, eu vi essa onda, mas a minha filha entrou que teve que fazer isso com a minha neta. É um tal de mochila maluca, cabelo maluco, tudo para tornar a semana mais divertida. A Nathalie deve ter entrado nessa brincadeira aí, Nathalie, com a sua filhota. Pais e mães entraram na brincadeira e postaram aí um show de criatividade na internet, Muita criatividade, Carlão, muito bacana. Você viu as imagens, eu vi, as fotos? Os cabelos para cima, várias muito legal. Tem de tudo, temas mais variados, né? Muito.
Carlão, essa é a Semana Maluca, em comemoração ao Dia das Crianças, que é agora, dia 12 de outubro. Boa. Nathalie Moraes com certeza entrou nessa onda também. Conta pra gente mais detalhes a respeito dessa semana, com várias atividades que, segundo especialistas, fazem parte também de todo o processo de aprendizagem das crianças, não é, Nathalie? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Respondendo, né? Entrei, mas esse ano foi até de forma mais moderada. A gente pode dizer assim, a escola da minha filha pegou leve. Mas a Semana Maluca é uma tradição que vem ganhando cada vez mais espaço nas escolas de todo o Brasil. E esse ano, aqui na nossa capital, a gente percebeu que as escolas da rede privada, da rede pública, todo mundo fez questão de deixar a Semana do Dia das Crianças mais alegre. Você sabe que teve até empresas, repartições públicas, empresas, escritórios, legal, que os funcionários entraram nessa hoje também. Hoje até aqui na rádio a gente entrou no clima, fez uma tarde mais divertida. Né? Gente, a gente fez um lanche mais divertido. Carregado de fofoca. E aí, Karime, Carlão e ouvintes, essa Semana Maluca, né, realmente antecede aí o Dia das Crianças e traz realmente uma proposta onde os pais e as crianças devem trabalhar, sim, a criatividade. Afinal de contas, a semana toda foi marcada aí por postagens do Dia do Cabelo Maluco, Dia da Meia Divertida, da Mochila Maluca, da fantasia ou até de combinações inusitadas ali. A gente viu muita coisa diferente nas redes sociais. A ideia é realmente transformar a rotina escolar em momentos de descontração para que as crianças realmente tenham mais liberdade de trabalhar a sua imaginação e sua personalidade. Afinal de contas, a gente vive num mundo hoje onde é todo mundo tão duro, né? Com temas tão difíceis. Tudo tão pesado, está tudo tão pesado, tão difícil, tenso. E a gente fala, internet, a gente fala muito dessa coisa hoje em dia, Karime, né? De tirar as crianças das telas. Sim. E essa foi uma semana, com certeza, onde muitos pais conseguiram estimular a criatividade, trabalhar a socialização, valorizar o protagonismo infantil, que hoje a gente vê que as nossas crianças estão deixando de ser criança, e principalmente garantir momentos lúdicos. Para falar um pouco mais sobre essa semana diferenciada que a gente teve aí, chamada de Semana Maluca por muita gente nas redes sociais, a gente vai ouvir a fala da neuropsicóloga Patrícia Andrade, que fala um pouquinho mais da importância de momentos assim para as nossas crianças. Veio para as escolas a fim de tornar um dia assim mais que especial, né? Proporcionando a liberdade, a criatividade, a interação entre eles, a interação com os pais, enfim, incentivando a imaginação. Até mesmo levanta a autoestima das crianças de uma maneira brincalhona e divertida. Penso que essas táticas, elas devem sempre serem adotadas na escola, até mesmo para tirar um pouco das cobranças e do estresse diário dos pequenos adultos de hoje em dia. E também vai afastá-los um pouco da tela, né? A famosa tela. Então, vamos parabenizar as escolas que têm adotado essas temáticas, porque é de grande importância para a vida social e infantil da criança. 18 horas. Disse tudo, né? A nossa especialista e a neuropsicóloga Patrícia Andrade. Realmente, Karime, Carlão e ouvintes, a Semana Maluca se tornou aí uma forma de unir educação, brincadeira, aproximando cada vez mais a família, a escola, em torno da criatividade e da celebração da infância, né? É tão difícil a gente ter momentos gostosos assim com as nossas crianças hoje em dia, que venham mais momentos como esse. Vai virando uma memória bacana, afetiva. Antes de finalizar, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão sintonizadas aqui na 100,7, em especial para minha filhota Ana Elisa. Feliz Dia das Crianças, meu amor. Que bonitinho. Obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h45, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa agora. Um estabelecimento que vendia açaí em condições totalmente insalubres foi interditado e lacrado hoje de manhã no centro de Manaus, em Karime. Carlão, pois escuta, a ação foi coordenada pela Vigilância Sanitária Municipal, que encontrou o local sem higiene, com equipamentos enferrujados e produtos armazenados de forma irregular, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André.
Boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, o local, situado na Rua dos Barés, na Zona Sul, centro da capital amazonense, foi encontrado com equipamentos enferrujados e sujeira por toda parte. O açaí ele era produzido e armazenado sem qualquer cuidado de higiene. Durante a ação, os fiscais também apreenderam corantes usados de forma irregular para adulterar a tonalidade do açaí. Como explica agora pra gente a fiscal de saúde da Visa Manaus, Cristiane Ruier. Além de estar com produtos aqui sem procedência, mal armazenados e indícios de uso indevido de corante e outros produtos para fazer o espessamento e a coloração do açaí que estava aqui para venda, né? Para ele ficar mais encorpado e colorido. Tá? Então a gente apreendeu esses produtos, tá? Muito assim, a questão de higiene, uma estrutura física bem comprometida, não tem o espaço definido para a produção do açaí. Olha, essa operação contou com o apoio da SEMAC, da Guarda Municipal e da Polícia Civil. Segundo o diretor da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, que é a SEMAC, o diretor Jorge Pimentel, ele disse aí que o açaí vendido no local, além de clandestino, representava um risco à saúde pública. A saúde pública está sendo colocada em risco. Então, muitas vezes a pessoa consome açaí, né, procura às vezes uma unidade básica, não sabe o que está comendo, mas realmente pode ser um produto contaminado. E é contaminado. Se você vê o local onde é encontrado e produzido isso, realmente não tem condições nenhuma de ser utilizado, né, de ser consumido. Olha, o diretor Jorge Pimentel ainda reforçou o alerta para que a população tenha cuidado na hora de consumir o produto símbolo da culinária amazônica. Então fica mais uma vez um alerta à população manauara consumir aquele produto. Ela tem que saber de onde é a procedência. Então a gente sabe que o açaí faz parte do cardápio nosso, mas de uma forma onde seja produzido, você tenha ciência de onde é produzido, mas não dessa forma que foi encontrado aqui. Realmente não tem condições nenhuma. Olha, o estabelecimento ele foi lacrado e o material apreendido. A Visa Manaus segue intensificando as ações de fiscalização na capital para garantir a segurança alimentar da população, tanto também na situação das bebidas adulteradas, quanto também até mesmo na própria alimentação. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, obrigado pelas informações. 6h48, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta mais essa. Nas vésperas do Dia das Crianças, uma pesquisa do Panorama da Primeira Infância revela o seguinte, que no Brasil a infância de muitas crianças, infelizmente, tem sido marcada pelo racismo ainda, Karime. Carlão, segundo essa pesquisa, isso é uma crueldade, é uma covardia, tá? Uma em cada 6 crianças de até 6 anos de idade já foi vítima de racismo aqui no país. A repórter Odineia Araújo, ela está com os detalhes a respeito dessa pesquisa, porque, Odineia, boa noite, Odineia, eu tô aqui, eu estou inconformada com essa pesquisa, porque a maioria dos casos de racismo acontecem na escola, dentro da escola, um local onde a gente imagina que são pessoas esclarecidas, que têm informação e onde as crianças devem estar protegidas. E o pior, viu, Carlão? Muitos desses casos também são notificados em creches, ou seja, com bebês de menos de 1 ano. Odineia, é isso mesmo, até nas creches, com essas crianças com menos de 1 ano, o preconceito já está presente. Odineia, boa noite. Pois é, muito triste isso, mas é verdade. Pelo menos 54% das crianças que mal começaram a viver já conviveram com essa forma cruel de discriminação baseada na raça e praticada por outras crianças que, infelizmente, foram ensinadas de que existem raças humanas superiores às outras. E um detalhe chocante que a pesquisa revelou, como vocês falaram, é que a escola aparece como o principal palco desse tipo de violência. E pasmem, as creches e pré-escolas são os locais onde ocorreram a maior parte desses crimes. Para a historiadora Franci Júnior, do Movimento das Mulheres Negras da Floresta Dandara, aqui no Amazonas, por exemplo, a educação antirracista avança devagar, com poucas formações específicas para professores da rede pública. E, além disso, a Lei 10.639/2003, que obriga o ensino da história e cultura
afro-brasileira nas escolas ainda é pouco cumprida. Enquanto o país celebra avanços em leis e políticas, o racismo ele continua se reproduzindo na linguagem, nas instituições e na ausência de representatividade. A infância negra muitas vezes cresce aprendendo a se esconder, a alisar o cabelo, a se calar. É urgente que o Brasil ele olhe para essa realidade com a gravidade que ela exige. O enfrentamento ao racismo precisa começar cedo, nas escolas, nas famílias e nas políticas públicas. Segundo a pesquisa, o racismo que afeta 1 em cada 6 crianças de até 6 anos e que começa na escola, depois vai para as ruas, praças e parquinhos, segundo 42% dos entrevistados. E até mesmo dentro de casa, 16% das crianças já sofreram racismo. A historiadora Francis Júnior, do Movimento das Mulheres Negras da Floresta, Dandara, acredita que os números do racismo na infância são bem maiores que os divulgados pelo Panorama. Ela ressalta que o racismo na infância deixa marcas profundas no desenvolvimento emocional e social das crianças. O racismo, quando atinge uma criança, ele não fere apenas o corpo, Ele compromete a construção da autoestima, o direito de sonhar e o sentimento de pertencimento. Ele ensina cedo demais o que deveria ser inconcebível, que a cor da pele ainda define quem é aceito, quem é protegido e quem é violentado. Nas creches, nas escolas, nas ruas e até mesmo dentro de casa, a criança negra é frequentemente alvo de olhares de piada e exclusão que deixam marcas profundas e silenciosas. O levantamento também aponta que o racismo é mais preocupante ainda no norte do país, que tem grande presença de crianças negras e indígenas. E é bom que se diga que o racismo é crime previsto em lei e pode levar à prisão. Atos racistas devem ser denunciados na delegacia mais próxima ou pelos canais de direitos humanos, como o Disque 100. Só para fechar, toda criança tem direito de crescer em paz, com afeto e com respeito, sem carregar o peso do preconceito. Com certeza. Triste essa situação, hein, cara? Terrível, cruel, covarde. A gente acha que não existe mais, mas tá aí. Existe. Só que aí, infelizmente, as crianças elas aprendem aonde, Carlão? Em casa. 6h54 em Manaus. Olha, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, mesmo partido do governador Wilson Lima, voltou ao centro de uma séria controvérsia. Rueda teria intermediado uma negociação envolvendo a venda de uma empresa de gás de cozinha ligada a 2 suspeitos investigados por lavagem de dinheiro associada ao primeiro comando da capital, que é o PCC, Karine. Então, Carlão, segundo 3 fontes do setor de gás ouvidas sob anonimato, a intermediação teria ocorrido em abril de 2024, quando Rueda teria convidado um executivo do segmento para uma reunião em Brasília, com Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, apresentado como investidor da empresa Tanque Gás. Um mês depois, os ativos dessa empresa foram vendidos para Consigás, com sede em São Paulo. E de acordo com as investigações, Beto Louco e Mohamed Hussein Mouradi, o primo, são apontados aí pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como líderes de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes fiscais no setor de combustível e fundos de investimento. E os dois, é claro, estão foragidos. E fontes ouvidas pelo setor revelam ainda que Rueda, Beto Louco e primo compartilhavam a mesma frota de jatos executivos operados pela empresa táxi aéreo Piracicaba. Um ex-piloto relatou à Polícia Federal que Rueda seria sócio oculto de 4 aeronaves. Informação
informação negada pelo político. Olha só, a reunião em Brasília, segundo os relatos, tinha como objetivo negociar a venda da Tanque Gás para grandes empresas do setor. Beto Louco, ele teria oferecido cerca de 60 milhões de reais, prometendo sair do mercado. O executivo convidado, no entanto, se recusou a intermediar o negócio após estranhar, é claro, a presença de Rueda nas negociações. Bom, documentos consultados indicam que a empresa em questão, a Tanque Gás Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo, foi aberta em 2020 no Paraná e posteriormente renomeada para Petróleo Distribuidora de Petróleo. O caso lança novas sombras sobre a liderança do União Brasil, partido que tem sido um dos pilares da base aliada do governo do Amazonas. Até o momento, Antônio Rueda não se pronunciou publicamente sobre as graves acusações que colocam em xeque sua credibilidade política e levantam questionamentos sobre a relação entre empresários e lideranças partidárias no país. Mix. Olha, vamos falar de saúde, Karime, de campanha de vacinação, inclusive, hein? Exatamente, a campanha Multivacinação 2025 para crianças e adolescentes. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente e traz mais informações a respeito da campanha. Muito boa noite, Karime, Carlão, ouvintes. Olha, a ação é para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos com 19 vacinas do calendário básico. Jovens, adultos, gestantes e idosos com doses atrasadas também podem se vacinar. Também o reforço contra o HPV está disponível, né? A gente vai conferir a fala da Jucinara Rodrigues, que é diretora de saúde da Ciência, que fala aí dessa multivacinação, que segue até o dia 31 de outubro, né? Para tomar as doses aí também, lembrando que é só levar a caderneta, CPF ou cartão do SUS. Fazemos o convite a toda a população manauara. Existe uma sala de vacina próximo de você, papai e mamãe. Então, iniciamos hoje, indo até o final de outubro, essa campanha da multivacinação. É uma atualização da nossa carteira de vacina, das crianças e dos adolescentes. Contamos com o apoio de vocês. Vacina salva vidas. Vacina protege. E precisamos aumentar a nossa cobertura em Manaus. E aí, o papai, a mamãe, o responsável, tira a carteira de vacina da sua criança, busque uma unidade de saúde nossa. Inclusive, aos sábados, temos as unidades em cada distrito que funciona até às 11 horas da manhã. 18 horas. Então, Karime, Carlão, para qualquer dúvida, manaus.am.gov.br. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 6h58. Karime, final de semana, hein? Final de semana chegou e a gente quer saber, é claro, o que tem de bom pra fazer em Manaus com Vanessa Lima. Alô, Vanessa, com você. Karime, Carlão e ouvintes, o Dia das Crianças é nesse domingo, 12 de outubro, e promete ser recheado de atividades culturais, educativas e, claro, vai ter muita diversão pra toda a criançada. Logo cedo, às 8h30 da manhã, até às 4h30, o Museu da Amazônia, o MUSA, abre as portas com uma programação educativa pensada especialmente para os pequenos. Crianças de até 14 anos entram de graça. E os moradores de Manaus ainda têm ingresso promocional a R$10, hein? Não percam. À tarde, o Circuito da Alegria começa às 4 da tarde no Largo de São Sebastião e vai até às 8 da noite. O espaço será tomado por brincadeiras populares, oficinas criativas, apresentações e personagens infantis. Dentro dessa programação, às 5 da tarde, o Espaço Lira, no Teatro Amazonas, recebe o lançamento do livro As Aventuras da Cunhã, da artista Isabelle Nogueira, seguido de um cortejo com artistas da Federação de Teatro do Amazonas, hein? Tá imperdível! No mesmo horário, às 5 da tarde, já o Teatro Manauara, na Zona Centro-Sul, apresenta o espetáculo Era Uma Vez, uma peça cheia de fantasia e encantamento, perfeita para celebrar o Dia das Crianças em família. Os ingressos estão disponíveis no shoppingingressos.com. E para encerrar o domingo em clima de festa, o Mirante Lúcia Almeida recebe a programação inédita do Boizinho de Manaus dentro da festa do Tururi. É a
partir das 5 da tarde, sobem ao palco nomes como Arlindo Neto e Grupo Caboclos. Vai ser uma mistura de música, tradição e alegria que promete animar crianças e adultos. Ou seja, o domingo inteiro está tomado por opções que vão do aprendizado no Musa, passam pela magia do teatro e vão até a festa cultural no coração da Amazônia. Boa. Vai ser um verdadeiro presente para as crianças e para toda a família manauara, né, Karime, Carlão e ouvintes? Sem dúvida alguma, imperdível. Bacana, show de bola. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, os números divulgados nesta semana pelo IBGE devem ou deveriam chamar a atenção das lideranças políticas do Amazonas. Primeiro, a região norte é a que apresenta a maior proporção de insegurança alimentar, ou seja, algum tipo de fome no país. Segundo, o rendimento médio mensal dos trabalhadores da região norte está abaixo da média nacional. E terceiro, o Amazonas é o estado do Brasil com o maior percentual de moradores com rendimento mensal médio de 1 a 4 salário mínimo. Os dados mostram o que muito precisa ser feito para mudar a condição econômica na região. Mas vem aí uma nova eleição para presidente, governadores, senadores e também deputados. E até agora muito se fala de nomes e pouco se trata de propostas e ideias. Mantida a tradição, a tendência é que os problemas se eternizem e os recursos públicos continuem sendo jogados no lixo da história, usados sem critério e sem resultados na melhoria dos indicadores sociais da região. Agora 7:02, você no melhor mix do Brasil. Na lista do 18 horas, Karine. Bom fim de semana, Carlão. Um beijo, gente. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.